Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar Autodesk para projetos mecânicos. Hoje, nessa sala virtual, nós iremos falar sobre a tecnologia Autodesk para as atividades de manufatura. Meu nome é Paulo Santos, eu sou especialista de aplicações da Mapdata e atuo diretamente com os softwares para a manufatura da Autodesk. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Existem alguns participantes aqui fazendo entrada ainda na nossa sala virtual. Fiquem à vontade para a interação durante a nossa apresentação através do chat. Ao término do nosso assunto, eu vou também disponibilizar um momento para perguntas, né, e também interação aí através de microfone, através do próprio chat, para que vocês possam tirar dúvidas, né, e interagir comigo aí para atividades, compartilhamento de informação que vocês acharem necessários. Eu convido vocês a estarem seguindo a Mapdata nas redes sociais, através do QR Code que está disponível aqui nessa tela, tá? Então, esse QR Code, ele disponibiliza para vocês o acesso através do site, através do Instagram e através do LinkedIn. A Mapdata tem se inteirado bastante das redes sociais e disponibilizado nos seus diversos canais toda a parte ativa de tecnologia e novidades do universo da Autodesk. Nesse dia de hoje, nós separamos aqui para um assunto de webinar algumas atividades um pouco mais abrangentes que alguns outros webinars que nós fizemos para a parte de mecânica, que tinha, sim, um foco um pouco mais destinado a algum assunto específico. Hoje nós achamos interessante trazer uma inovação, uma amostragem do que a Autodesk tem, do qual é o potencial relacionado à parte de manufatura, num projeto como um todo, numa integração de desenvolvimento da coleção de manufatura, da aplicação dos produtos para a parte de desenvolvimento de projetos mecânicos. Para a gente começar esse bate-papo aqui, eu pontuei algumas dúvidas ou algumas ações, né, que são provenientes do dia a dia operacional da engenharia de diversas empresas. Então, são elas: como podemos gastar mais tempo inovando, como podemos melhorar o desempenho, como podemos agilizar a fabricação e como podemos ganhar mais negócios. São dúvidas, mas são também, sim, objetivos que a indústria de hoje, dos dias atuais, traça para que sejam vencidos, para que sejam alcançados. E pensando nesse contexto, nessas respostas, a Autodesk, ela disponibiliza e se empenha com algumas tecnologias focadas, né? Então, quando a gente fala de inovação do produto, desempenho do produto, agilidade na fabricação do produto e como que eu posso ganhar mais negócio com o desenvolvimento de tecnologia do meu produto, existem aplicativos que fazem a varredura por todas essas atividades, por todas essas ações ou tempo, né, de desenvolvimento do produto dentro do seu portfólio. Nós trazeremos para essa data, né, de hoje aqui, as atividades, como eu disse para vocês, da coleção de manufatura. A coleção de manufatura da Autodesk, ela tem foco destinado, né, para o projeto de engenharia mecânica, de automação e de elétrica, tá? E quais são os princípios, quais são os benefícios que essa coleção ela desenvolve ao cliente? Basicamente, são 4 apontamentos, tá? A gente fala de inovar, a gente fala de conexão, conectar entre as atividades da empresa, automatizar as tarefas e produzir, né? Produzir cada vez melhor, sem desperdícios, né? Sem referências de perca de produtividade em relação a todas as atividades da engenharia. Bom, e pensando nesse contexto, nessa ação geral, a Autodesk ela disponibilizou uma estratégia muito abrangente e muito inteligente com o seu negócio, desenvolvendo dentro de uma coleção, dentro de uma associação de produtos, 5 pilares, tá? São eles: vendas, orçamento, projeto, engenharia, produção, venda e serviço e gerenciamento de documentação, né? Então, o cuidado com toda a documentação que é gerada. Dentro desses pilares,
nós temos aqui diversas outras atividades, né? Citando assim de um modo bem simplificado, né? Mas vocês podem notar aqui na apresentação, desde a configuração de produto, projeto generativo, definição de conceito, projeto em si mesmo, simulação, documentação, até outras áreas da parte de produção, de desenvolvimento da manufatura. Os softwares ou os aplicativos que compõem essa coleção, eles estão monitorados, né, a atingir o seu objetivo em determinada função. Então, pensando nesses 5 pilares, a Autodesk montou a arquitetura da coleção de produtos de engenharia, que é a ProDesign Manufacture Collection, contando com 21 aplicativos. E esses aplicativos, eles se dividem em 3 grupos. O grupo principal, no qual é contado com o Inventor, que é o nosso camisa 10, o carro-chefe dessa coleção. O grupo do AutoCAD, que contempla aqui todos os aplicativos relacionados à plataforma DWG AutoCAD, e também as plataformas que fazem acesso ao desenvolvimento de nuvem, seja para armazenagem ou seja para um serviço específico. Bom, dando abrangência e focando em todas as atividades, vamos começar aqui a falar sobre a estratégia da Autodesk com o desenvolvimento do AutoCAD. 1982, lançamento do AutoCAD, produto horizontal, atingia todas as devidas áreas, arquitetura, elétrica, mecânica e entre outras. Hoje nós temos ferramentas de AutoCAD ou ferramentas que complementam o AutoCAD em áreas específicas, né? Então, existe lá fundamentos de arquitetura, o AutoCAD de arquitetura, o AutoCAD de elétrica, o AutoCAD de mecânica e até mesmo algumas interligações industriais, que é o Plant 3D, que também leva a plataforma AutoCAD. Tudo isso daí, ele está relacionado ao nosso desenvolvimento de ação com base às atividades contemporâneas com o desenvolvimento da plataforma AutoCAD. Então, tudo está relacionado, né, às ações de projeto e engenharia, com base no desenvolvimento da plataforma DWG de AutoCAD. Nos dias de hoje, o desenvolvimento de AutoCAD ele dá uma base, né, correlacionada a algumas ações de projetos conceituais ou direcionais, né? Direcionais a gente pode apontar, então, um projeto de diagramas elétricos, ou um diagrama de projeto mecânico, ou uma ação da planta industrial, como eu acabei citando ali um pouco anteriormente, né? Mas se a gente falar de projeto conceitual, a gente vai ter uma abrangência e uma alavanca, né, para entrar com uma comunicação entre AutoCAD e Inventor. E essa comunicação ela pode se dar como base no desenvolvimento de um padrão base, de um esboço base, e depois vai se ter uma desenvoltura para projeto paramétrico ou modelagem de forma livre, que é uma modelagem mais orgânica, incorporada ao software de projeto paramétrico, que é o Inventor, e também a modelagem direta. Essa modelagem direta ela tem uma ação muito inteligente e abrangente para a otimização dos recursos, né, do tempo de desenvolvimento da engenharia. E ela tem uma ação muito envolvente para o aproveitamento de um legado, de um software CAD 3D que não é o Inventor, como também a agilidade no manuseio de peças modeladas dentro da plataforma do Inventor. E se a gente já pega essa estratégia de pensamento com integração e comunicação do Inventor com outros softwares, né? A gente já percebe aqui que a Autodesk ela disponibiliza para o seu cliente uma abrangência muito interessante para a comunicação de outras plataformas. Então, se a gente colocar aqui no centro, né, no núcleo, o Inventor, a gente tem comunicação com os principais produtos de desenvolvimento CAD, né, até mesmo dentro das nossas plataformas, mas com os principais produtos de desenvolvimento CAD, seja da System, CATIA, ProEngineer, NX, Parasolid, o Prio, da PTC, o SolidWorks e até mesmo o Solid Edge. Aqui do lado eu deixei uma tela de abertura do Inventor, que é o próprio Open, né, para que vocês consigam visualizar as possíveis extensões no qual o Inventor consegue desenvolver abertura sem conversão para uma unidade ou uma extensão uniforme, que a gente chama, né, que é o SAT, o STEP, ou até mesmo
o AGES, né? Então, a gente consegue fazer o acesso ao arquivo nativo, né? CATIA V5, V4 e todas as outras aí que eu já citei, para que ela faça a abertura diretamente através da tecnologia NCAD. E essa tecnologia é uma tecnologia muito interessante, porque o arquivo ele fica referenciado na sua plataforma de origem. E qualquer modificação que seja feita, então, nesse mesmo arquivo que está aberto na tecnologia Autodesk, ela é refletida diretamente para dentro do desenvolvimento aberto. Então, ou seja, abri um arquivo entre SolidWorks e Inventor, fiz uma modificação no SolidWorks, a reprodução é instantânea dentro do Inventor para atualização. Isso é muito legal e a gente consegue uma comunicação muito consistente com as plataformas. E já entrando no mérito do projeto de desenvolvimento, nas ações da Autodesk com base ao Inventor, que é sim o principal produto de desenvolvimento de projeto, o principal produto da coleção de manufatura, a gente tem as ações do projeto mecânico. Essas ações do projeto mecânico, ela cita um pouquinho das atividades com base ao aproveitamento de legado 2D, bastante das empresas ainda existe o aproveitamento da documentação DWG do AutoCAD para o desenvolvimento de edições na mesma plataforma, mas com uma necessidade um pouquinho maior para a abertura desse arquivo, para aproveitamento desse arquivo dentro da plataforma 3D, e sim, a criação do desenvolvimento 3D. Por que a criação do desenvolvimento 3D? Porque às vezes esse arquivo ele vai partir ali hoje, né, para o desenvolvimento de uma manufatura em usinagem CNC, onde eu preciso da modelagem 3D, ou simplesmente também para o desenvolvimento de simulação estrutural, onde também, por base, eu preciso de uma modelagem 3D para essa atividade. Então, eu pego aquele arquivo do banco de dados do meu legado DWG, que ainda era usual simplesmente para revisão em AutoCAD, transcrevo ele para Inventor através da comunicação entre as duas plataformas e desenvolvo as técnicas, ou para manufatura, ou para simulação estrutural. Esse aproveitamento ele é muito legal. E falando ainda de Inventor, falando de tecnologia de ferramentas de engenharia, uma abrangência muito interessante na qual o software traz para o usuário é a possibilidade do uso de normas para o desenvolvimento do projeto. Quando eu falo de normas, eu estou falando de acessibilidade com base a parte de nomenclatura, normalização de itens comprados, né, itens de biblioteca, mas também estou falando de associação com base a cálculos, tá? Então, o cálculo de itens, seja itens de biblioteca, seja itens de transmissão, ou seja eixos, ou que seja em relação à parte de projeto de engenharia, de elementos de máquina, por exemplo, eles também possuem a associação e normativa, né, para o desenvolvimento e dimensionamento. Isso o Inventor trata de maneira muito interessante, muito esplêndida, porque ele associa todas as nossas referências a uma nomenclatura, a uma associação de norma. E essa associação de norma, ela está rastreada, né, no desenvolvimento de projeto. Então, por exemplo, se eu vou desenvolver aqui uma ação onde precisa ser adicionado um cordão de solda, esse cordão de solda ele pode ser associado dimensionalmente com o modelo 3D, então eu vou referenciar a minha área de trabalho, desenvolvendo nessa atividade quais são as relações dimensionais de altura, de posicionamento, dos tamanhos geométricos da peça que ele compõe. E aí, a pergunta que eu estou fazendo para o software é: qual seria a altura do cordão necessária para atender a minha demanda ativa do projeto? Então, o software ele vai dimensionar esse cordão para mim e depois, eu como usuário, eu vou ilustrar, eu vou inserir no projeto esse cordão. Mas lembrando que eu não estou simplesmente desenvolvendo um projeto 3D de um cordão, eu estou sim desenvolvendo um projeto 3D, mas esse projeto ele tem por trás dele um desenvolvimento 3D, um desenvolvimento associativo de um cálculo estrutural, no qual me certifica das atividades desse cordão de solda para o meu projeto. As mesmas associações, elas são feitas para o desenvolvimento de itens também que fazem parte do nosso Content Center, do centro de conteúdo ou biblioteca, assim chamemos. Toda a parte de desenvolvimento de elementos com base a rolamentos, conjuntos de parafusos também, eles são provenientes à inserção da prateleira do Content Center, do centro de conteúdo, mas
são também desenvolvidos com base a parte de dimensionamento. E esse dimensionamento ele é utilizado com base ao elemento normativo, tá? Então, seleciono uma norma de trabalho, vou desenvolver aqui os dimensionais por exemplo, do meu parafuso, né? Inserir aqui as ações de esforços que são ocorrentes daquela situação e verificar se o dimensionamento dele atende ou não, ou quantos parafusos eles devem ser associados para aquele projeto. Então, toda essa parte de desenvolvimento, ela faz parte da nossa associação de projeto mecânico, né, de desenvolvimento de projeto mecânico dentro da aplicação do Inventor. E sendo um pouquinho mais racional aos dias de hoje, né, não falando só de desenvolvimento de projeto, mas falando sobre a parte de automação dos nossos projetos, quem estava aqui já conectado desde o princípio, ou um tempinho antes do nosso início aqui do webinar, visualizou um vídeo onde ele retratava as atividades de automatização do projeto, né? O foco do vídeo, ele trata esse assunto, automatização de projeto, mas ele mostra ali, numa primeira parte, a dificuldade do projetista em desenvolver alterações em um projeto que não tem associação alguma, tem que ficar entrando peça por peça, fazer todos os desenvolvimentos, todas as alterações, no qual esse projeto ele poderia ter uma inteligência. E quando a gente fala de projeto de automação, projeto referenciado com a inteligência, a gente está desenvolvendo aqui padrões de entrada. Então, por exemplo, nessa imagem que eu trago aqui na apresentação, de uma variação de esteiras. Então, quantos pés, qual o comprimento, qual a largura, quais as referências ou capacidade que esse projeto ele deve atender. Eu desenvolvo uma lógica programável, associativa ao meu modelo 3D para que ela sofra alteração com base aos meus dados de entrada. E esses dados de entrada, eles podem ser correlacionados a especificações mesmo. Então, quando eu coloco esse produto para o cliente, quais são as possibilidades que ele tem, quais são as referências de escolha que ele tem aqui dentro da atividade de propósito, de objetivo. Então ele atinge aqui com comprimento de alcance, largura de alcance, capacidade. Com base a isso, eu vou ter também trabalhando com as informações estruturais. Para aquela necessidade, quantos pés ele deve ter? 3, 4, 5. Então, toda essa referência, ela traz com base em automatização. A automatização está correlacionada simplesmente com o desenvolvimento rápido do projeto de engenharia. Então, a saída de informações, listas de materiais e todas as referências que são interligadas ao meu time de engenharia, elas são respondidas num tempo muito mais breve do que o normal, porque se o projeto fosse alterado peça a peça. Algo muito envolvente também nos dias de hoje é a associação da parte de colaboração, né? Então, eu tenho, de repente, algumas áreas que precisam fazer leitura ou visualização de documentação feitas pela engenharia. Isso eu estou falando de processos, isso eu estou falando de compras, eu estou falando do departamento de vendas, ou até mesmo do Parque Fabril, né? E também, nos dias de hoje, já faz acesso às informações que são desenvolvidas dentro da engenharia. Para isso, a Autodesk ela escala um ambiente colaborativo, por exemplo, o Autodesk Viewer, que permite que você visualize e navegue dentro de um modelo 3D original da engenharia. Então, aqui o usuário vai ter todas as atividades com base em rotação, visualização, seção e até mesmo explosão das peças de modo muito facilitado através de uma ferramenta de visualização que funciona no próprio navegador de internet. Tá? Então, o usuário mestre de Inventor, por exemplo, ele disponibiliza esse arquivo 3D dentro da plataforma 360, e aí o usuário secundário, seja ele dos departamentos que façam base clientes ali da engenharia, ela permite a leitura dessa documentação e a visualização. Isso a gente denomina como colaboração e documentação entre áreas, né? Através de um projeto de nuvem. Isso pode ser também estendido para ações de clientes externos. Então, eu quero disponibilizar aqui uma visualização para o meu cliente externo, também posso. Da mesma maneira, através dessa referência de nuvem, eu disponibilizo a minha documentação para visualização desse cliente também no formato externo. Falamos de projeto, falamos de conceituação, e nos dias atuais também são bem correlacionados e empenhados a parte da simulação estrutural, né?
ou não só estrutural, com base também em algumas outras referências estruturais. A Autodesk, de modo muito estratégico, disponibiliza dentro dessa mesma coleção de produtos o software do Nastran, né? A simulação estrutural através de uma plataforma muito robusta, que é o Nastran NASA Structural Analysis. Então, aqui a gente tem diversas atividades, diversas possibilidades, desde a simulação linear estática até simulações um pouco mais robustas, né, como vibração, flambagem, ações não lineares, térmicas e também a fadiga, né? Então, todas essas envolvidas aqui dentro da nossa referência de desenvolvimento de simulação estrutural. E o ponto positivo disso tudo é que o ambiente de simulação estrutural, ela atua, ela funciona, né, integrado com o próprio ambiente do Inventor. Então, o usuário CAD, que tem a plataforma de desenvolvimento do projeto 3D, ele pode desenvolver a ação de cálculo estrutural na mesma plataforma, navegando entre ambientes, né? Então, esse modo instantâneo, onde a Autodesk disponibiliza as ações de comunicação entre a plataforma CAD e a plataforma CAI, ela referencia uma grande diminuição de tempo de desenvolvimento. Então, a gente não precisa fazer conexão com software externo, salvar em step, montar uma estratégia de simulação, desenvolver, depois perceber que precisa ser modificado o modelo 3D, voltar para o CAD, refazer, replanejar uma troca de documentação entre uma outra plataforma. Isso acontece na plataforma única Autodesk. Então, a gente possibilita uma modificação para o projeto, né, uma simulação para esse projeto. Se ele atende às minhas demandas, legal, faço a validação. Caso ele não atenda, eu já navego para o modelo de CAD e revejo todas as modificações que podem ser implementadas. Então, eu volto para a modelagem, desenvolvo a parte de reforço estrutural, contemplo mais massa para o meu projeto, reforço ele, trago de novo para o ambiente de cálculo, atualizo o modelo, refaço as referências de malha e recalculo, né? Todas as atividades com base nas condições de contorno, elas são muito bem aproveitadas entre um ambiente e o outro. Então, quando as alterações elas não acontecem nas faces, nas conexões, ela permanece as nossas referências para que elas sejam sobrepostas e utilizadas no segundo modelo de cálculo. Isso é uma interação muito interessante entre Autodesk e CAD e a partir de simulação. E uma abrangência bem interessante para o projeto de hoje, projeto moderno, projeto envolvente, é a parte de eletromecânica. Então, a parte de chicoteamento, automatização, muito encontrada nos projetos atuais, né, também podem ser, de modo estratégico, desenvolvido dentro da plataforma, usando um fluxo de projeto para simulação. E essa simulação de projeto, ela pode ser feita de que maneira? O projeto pode nascer dentro do AutoCAD elétrico, com o desenvolvimento do programa em diagrama, né? Então, toda a parte de diagramação é feita no AutoCAD elétrico e depois incorporado para dentro do Inventor. E no Inventor eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a parte do chicoteamento e interligação 3D. Benefícios, né? No AutoCAD elétrico eu vou ter a listagem de materiais, toda a capacidade do Depara, mas aqui no Inventor eu vou ter também essa mesma lista, mas agora com os quantitativos de metragem dos chicotes, né? Então, toda essa associação de metragem dos chicotes, ela vai ser trazida e utilizada dentro do Inventor através do roteamento 3D. Bem interessante e comunicável entre as duas plataformas. A Autodesk ela tem sempre trabalhado muito nisso, né? A interligação dos produtos de modo que facilite a utilização do cliente. Eu vou trabalhar com o modelo 3D e simulação, na mesma ambientação, com o modelo comunicação entre AutoCAD e AutoCAD elétrico e o Inventor, também na mesma plataforma com comunicação inteligente entre os softwares. Essa mesma ambientação, esse mesmo envolvimento, ele dá abertura também para a parte das interligações de tubulações. Lógico, essa aqui destinada para o elemento de máquina, né? Então, a gente está falando de tubulações e roteamentos de tubulações rígidas e flexíveis para indústria de máquinas, para interligação entre os componentes. Para interligações industriais, como eu disse no começo da nossa conversa aqui, a gente aplica-se o Plant 3D. Nesse momento aqui, então, o Inventor ele faz interligação com o desenvolvimento do projeto de equipamentos, com a interligação do seu bibliotecário. Então, toda a listagem de itens e criação dos estilos, com base em mangueiras, tubulações rígidas, caso
for trabalhar corrida, a gente vai ter associação aqui de conexões ou tubos dobrados, mangueiras flexíveis, tanto para o projeto hidráulico quanto para o projeto pneumático também, com a saída e extração de lista de materiais com toda a parte de quantitativos, isso que é bastante interessante. E adaptivos, né? Então, se eu faço qualquer modificação no meu equipamento de projeto, esse projeto de interligação, seja de mangueira flexível ou seja de tubulação rígida, ela é adaptiva também para o meu projeto de equipamento. Então, a gente está totalmente interligado entre ambientes na plataforma Autodesk. E contemplando toda essa nossa ação de projeto e desenvolvimento, não pode ficar de fora a parte de associação de manufatura, de produção dos equipamentos. Então, a Autodesk também tem evoluído bastante com base em comunicação de desenvolvimento do projeto 3D com a parte de manufatura. E o primeiro desenvolvimento evolutivo para essa atividade é as anotações. Tá? Então, a anotação 3D, a anotação no modelo tridimensional. Essa anotação no modelo tridimensional, ela quantifica aqui alguns benefícios. Então, para as empresas que já planejam trabalhar com comunicação de televisores, né, de plataformas de visualização dentro da planta industrial, a gente disponibiliza um atrativo ou um modelo 3D, e esse modelo 3D ele não necessariamente precisa ter toda a parte de desenvolvimento de documentação 2D, porque dentro do modelo 3D eu já consigo interpretar todo o meu desenho, toda a parte dimensional de manufatura, de fabricação desse projeto. Além de facilitar algumas ações de comunicação com o projeto de estratégia de sinagem em CAM, né, para o desenvolvimento de algumas referências dimensionais e também de tolerâncias superficiais. Bom, essa criação também tem benefício para o trabalho antigo, né? Então, quando eu trabalho com desenvolvimento de projeto 2D, a documentação 2D, né, o velho e bom representação de vistas, ele pode também automatizar a criação das minhas cotas, né? Então, se eu desenvolvo essas anotações no projeto tridimensional, seja ela no desenvolvimento 3D de peça ou de montagem, a gente pode aproveitar também para a inserção das mesmas anotações no modelo 2D, né? E facilitar e otimizar aqui toda a parte de desenvolvimento do projeto 2D feito no próprio banco de dados do Inventor. E levando sequência a essa referência de anotação, hoje a Autodesk também conta com uma plataforma de CAM, o Inventor CAM, que leva o solver do HSM e tem abrangência desde o segundo eixo, do segundo eixo e meio até o quinto eixo simultâneo, né, passando pelo terceiro e o 3+2. Toda essa parte de desenvolvimento de CAM, ela também funciona com base a mesma associação. Então, essa intercomunicação entre os ambientes é algo bem destacado pela plataforma Autodesk, é algo bem almejado pelo desenvolvimento de software. Por quê? Eu navego, então, dentro do CAD, como eu havia dito, CAD e CAI, ou CAD e outras plataformas de AutoCAD 2D, também para a parte de manufatura. E o desenvolvimento das minhas ações, da minha estratégia de usinagem, ela toma totalmente referência no mesmo ambiente do Inventor, tá? O que se torna muito produtivo, muito associativo, porque eu aproveito a minha modelagem 3D, navego para a ambientação tridimensional da parte de desenvolvimento de CAM e faço toda estratégia de usinagem. Essa estratégia de usinagem ela também está associativa, tá, com as referências de modificação do modelo, ou seja, das revisões. E essas revisões, quando são feitas, quando são reproduzidas, né, a minha estratégia ou o software de CAM, ambiente de CAM, ele já pede e já fala para o usuário, fala assim, colaborador, existe uma modificação que foi feita no projeto 3D e ela precisa ser readequada à nossa estratégia de usinagem. Então, um rebaixo, um diâmetro que está diferente, ela já acusa para que você faça a modificação, tá? Então, isso é a comunicação, isso as referências colaborativas entre os ambientes tridimensionais, entre a ambientação de software e estratégia da Autodesk, né? Permitindo um fluxo de trabalho muito homogêneo, muito consistente na troca das informações. E, além disso tudo, a geração, como mostra, de desenvolvimento da documentação 2D, que ela é propensa, então, para depois ser introduzida na máquina de usinagem. Bom,
Um pouco mais recente, a Autodesk também incorporou, dentro dessa mesma coleção, um portfólio desenvolvido para a parte de ambientação e desenvolvimento do plano de corte, que é a geração do nesting, um arranjo, né, de aproveitamento de chapas. Essa conexão, ela é feita dentro da ambientação do nesting utility, tá? Mas propensa também à ambientação do Inventor. Então, no mesmo Inventor, eu consigo gerar aqui a colaboração e o desenvolvimento de um plano de corte, visualizar como será feita a distribuição dessas peças em uma placa de sheet metal e, né, entender o quanto eficiente essa distribuição está sendo feita. Uma vez que o software já consegue rastrear lá do meu 3D, lá do meu desenvolvimento, a referência de espessura, né? Então o thickness ele já é representado e ele já consegue separar aqui em placas separadas, né, diversas placas do mesmo arquivo de montagem, as peças que possuem a mesma referência de espessura. E reproduz já as atividades com base às orientações. Então, o usuário, ele configura aqui as referências de sobra de material e também as orientações que são permitidas, né? Se possível, ele pode espelhar ou não o componente, rotação de 90 ou os incrementos, 2, 5 e 10 graus. Toda essa referência, ela é ativa à modelagem em 3D, como eu disse, tudo sincronizado. Então, qualquer modificação que aconteça no desenvolvimento tridimensional do projeto, ela é também reproduzida para as ações de manufatura. E a comunicação também acontece com o meu sistema de CAM, né? Então, eu posso levar aqui as minhas referências do plano de corte para um jato d'água, para um laser ou para um plasma, dentro do Inventor CAM, que também tem abrangência para esse tipo de corte. Então, a estratégia de usinagem referente ao Inventor CAM também possui uma estratégia de plano de corte e orientação, que ela é introduzida à ambientação de navegagem do Inventor, CAD, Nesting e CAM. Ainda nesse contexto geral, né, não perdendo o foco da indústria de produção, a gente ganha bastante abrangência também para o desenvolvimento da fábrica digital, planejamento e validação de alguns layouts do Parque Fabril. Então, sabendo que grande parte do desenvolvimento de produto feito em 3D, ele precisa ser estrategicamente estudado como ser desenvolvido, como ser manufaturado no Parque Fabril, a Autodesk também disponibiliza dentro dessa mesma coleção de produtos uma abrangência muito interessante a esse foco de atividade, que é a simulação do desenvolvimento do parque produtivo da empresa. Então, basicamente, é a permissão que eu consiga desenvolver desde uma fábrica digital com apresentação e navegação através de plataformas como o Navisworks. Então, eu consigo ter a minha fábrica no formato 3D, visualizar interferências e compatibilizar ela com outras disciplinas, seja de interligações, tubulações, pneumáticas ou até mesmo a parte estrutural arquitetônica, como também a navegação. Mas tudo isso ele nasce, né, tudo isso é desenvolvido com base às ações do pré-projeto da minha produção, pré-projeto do meu Parque Fabril. Entender se aquelas máquinas que são dispostas, elas atendem um fluxo produtivo contínuo, se eu não tenho gargalo ou, né, a sobra operacional de algum outro maquinário. Todo esse processo é feito dentro do Process Analysis, que tem comunicação com o AutoCAD. E aqui o meu AutoCAD ele tem uma inteligência, ele não é só um layout 2D, mas sim uma análise produtiva e capacitativa de todo o elemento de máquina, né, todo o desenvolvimento de maquinário que eu tenho no meu Parque Fabril. Então, ele tem a capacidade aqui de identificar a ação produtiva de todos os equipamentos. Por quê? Os meus blocos, eles possuem interferência, possuem referência de desenvolvimento de capacidade produtiva. E essa capacidade produtiva, depois de toda desenvolvida, ela é correlacionada em um projeto 3D, que a gente denomina como Parque Fabril, né, ou fábrica digital. E essa fábrica digital ela pode ser documentada e pode ser utilizada dentro da compatibilização de um cronograma de obras, para que eu consiga visualizar toda a parte de desenvolvimento e construção dessa parte.
E esse parque está correlacionado aqui com algumas ações, ou um projeto novo em 3D, ou até mesmo um as-built, né, em nuvem de pontos. Então, eu consigo compatibilizar, como eu disse anteriormente, as ações multidisciplinares, tanto o desenvolvimento de MEP, do Parque Fabril, quanto o desenvolvimento de arquitetura, quanto o desenvolvimento do as-built dentro do mesmo universo. E ainda, sim, com uma abrangência envolvente para a parte de vendas. E a parte de vendas, a gente está correlacionando aqui a vendas internas e vendas externas, né? Eu posso, sim, desenvolver uma atividade de venda interna, onde eu correlaciono o layout Fabril e disponho dessa ideia para os meus gestores internos, né? Ou uma atividade, sim, de venda externa, onde eu disponibilizo aqui um layout Fabril, um layout produtivo e uso como comunicação, uso como ferramenta de venda externa para o meu cliente. Olha, então é assim que vai ficar o nosso projeto quando entregado, a nossa empresa vai trabalhar com essas referências e essa aqui é uma abrangência 3D para que você consiga visualizar melhor a seriedade, a comunicação, as nossas atividades do projeto 3D, que são todas feitas e desenvolvidas aqui anteriormente nessa plataforma de Process, de AutoCAD, de Inventor, e referenciada na apresentação através do Navisworks, ou uma comunicação mais envolvente e uma capacidade de render mais profissional, que é o 3D Max. Então, ainda adicionando nesse ciclo de fundamentos, né, a gente pode associar as referências de renderizações e animações para um software de mídia e entretenimento, né, um software que Disney, Pixar usa e abusa na parte de desenvolvimento dos projetos dos filmes. E toda a parte industrial, Fabril, ela pode ser aproveitada, ela pode ser referenciada nesse aplicativo, né? Então, eu desenvolvo tanto um projeto de equipamento de máquina numa apresentação virtual 3D, ou uma animação de funcionamento, ou até mesmo o Parque Fabril completo, como eu estava apresentando para vocês, em uma simulação um pouco mais propensa e mais rica de detalhes, né, de referências ativas com base ao render, né? Todo esse atrativo, ele atinge todas as ações de vendas do cliente interno e também do cliente externo para apresentações. Uma tecnologia que ganha bastante abrangência no mercado, que é o projeto generativo, que está associado com a parte de desenvolvimento de manufatura aditiva, né, que num passado, não tão passado, já era apresentado como uma ideia muito futurística, mas que já é acessível para diversas empresas, né? Ela tem abrangência e referência de projetar diversas possibilidades. Então, aqui dentro das ações do projeto generativo, eu acabo simbolizando, né, algumas referências básicas, com base na condição de contorno e o esperado, né, que aquele projeto tenha de rigidez, e o software vai me calcular diversas centenas de possibilidades, né, estruturais de rigidez que atendam àquela minha demanda. E eu, como usuário, vou escolher, de repente, num critério de menor massa, ou, né, não só de menor massa, mas um critério que atinja também uma geometria, né, de referência interessante, envolvente, né, para o desenvolvimento e aparência do meu produto. E essa tecnologia, ela funciona dentro do Fusion, né, que é, sim, também um dos softwares que são intercomunicáveis dentro da plataforma da coleção de manufatura da Autodesk. E bem interessante que a gente trouxe aqui dentro desse webinar, né, um exemplo do Generative Design, do projeto generativo, utilizado, né, na General Motors, né? Então, a peça que ela fica interligada aqui com o cinto de segurança, né, e uma referência de tradução. Como que essa peça ficaria na manufatura aditiva, né? Então, aqui a gente tem ao lado direito a peça em si, como ela ficou, e as nossas referências, de quanto mais leve essa peça ficou, né, dentro das nossas referências. E, com certeza, o custo do produto, referenciado em uma ação bem menor, né, do que a capacidade produtiva que existia antes da manufatura. Dobra, corte e diversas outras ações do projeto do equipamento da esquerda, né, não são mais utilizados porque esse projeto ele é totalmente interligado através de uma manufatura aditiva.
Eu trouxe também aqui um exemplo bem claro para a gente entender isso, né? É um exemplo bem didático, onde a gente faz a comunicação e preservação de algumas orientações. Então, eu falo aqui, vou construir uma peça, né, nesse garfo traseiro da motocicleta, e referencio essa peça aqui com algumas preservações. Verdes são as preservações, então são as interligações. As vermelhas, né, as partes vermelhas, elas são as nossas interferências. Então, essa peça ela não pode passar dentro das peças vermelhas, né? A gente vai ter interferência com alguns outros componentes. E aí o software vai trabalhar com diversas possibilidades de criação para interligação entre as nossas referências que foram ali criadas. Dentro daquelas referências, ela vai trazer sempre uma interligação que proporciona uma rigidez ideal para o projeto. E dessas nossas referências, a gente pode ter uma comunicação bem abrangente. Por quê? Algumas considerações aqui podem ser feitas, né? Essa motocicleta ela vai ser vendida no mundo todo. Então, a gente tem algumas condições regionais que são adaptivas aqui para cada uma das condições. Então, essa peça aqui vai funcionar para a África, né? Para o continente africano. Essa outra peça aqui ela vai ter uma outra rigidez diferenciada porque ela vai funcionar para o continente norte-americano. E essa aqui ó, vai para América do Sul. Então, a gente consegue definir algumas atuações, algumas condições de trabalho e proporcionar um produto, um projeto de uma ação muito eficiente para qual ou cada tipo de atuação, através da manufatura aditiva e das possibilidades de uso e desenvolvimento desse tipo de projeto. Bom, e para a gente gerenciar toda essa documentação, referenciar toda essa documentação criada, essa documentação desenvolvida, a gente precisa ter, né, a cautela com base à gestão, com base ao cuidado e manuseio dessa documentação. Não simplesmente estacionar ela no servidor, no Windows Explorer, e né, deixá-la por lá. A gente precisa ter um controle de acesso, a gente precisa ter um controle de pesquisa. A gente tem algumas indexações anexas, né, ao modelo 3D para peça, para montagem, que são provenientes até de algumas outras referências paralelas, como, por exemplo, o Microsoft. Então, eu tenho um relatório de simulação, um cálculo estrutural, uma documentação que precisa ser anexa àquela peça, ou uma tabela de cálculo, né, que eu usei externa para referenciar as geometrias, eu preciso anexar aquela peça, um e-mail correspondente a uma ordem de serviço, que eu preciso também referenciar aquele componente, né? Então, todas essas associações, elas são referenciadas ao nosso banco de dados, ao controle e o carinho que a gente tem com toda a parte de desenvolvimento de documentação, né? Então, a coleção, ela fecha aqui com o gestor de documentos, onde o usuário consegue fazer check-in, check-out, ou seja, inserir e tirar o arquivo do servidor, com um controle rastreio de acesso, né? Então, existe ali dentro de uma referência, quando o usuário obtém o arquivo para trabalho, um registro do nome do usuário, da hora e da data que foi extraído esse arquivo do servidor. E ele trabalha num ativo local, ou seja, isso traz também um benefício de performance para o equipamento. Porque você não tem comunicação direta com o servidor, mas sim uma espécie de obtenção do arquivo, então trabalho de uma maneira rígida no meu disco, né, seja SSD ou não, mas ele trabalha local, e depois que todas as modificações, todo o projeto, todas as alterações foram feitas, eu salvo e recomunico as minhas modificações, o meu arquivo com o servidor. Então, eu disponho esse arquivo de novo para dentro do meu servidor com segurança, né? A gente tem um ganho de performance, porque a comunicação servidor e máquina ela é feita na obtenção e na devolução do arquivo. Durante o manuseio, durante o trabalho, eu estou usando nenhuma interface de comunicação de intranet, simplesmente o meu disco local. E também as referências de atividades com base à procura, né? O encontro da pesquisa avançada com base a propriedades indexadas de arquivo. Todo arquivo desenvolvido, toda documentação desenvolvida, ela tem propriedade, né? Então, tem rastreio de data, quem fez, de nome, de material, algumas outras referências que a gente pode indexar numa legenda de dados, né? Seja do AutoCAD, de blocos dinâmicos, ou seja também dentro do Inventor, das properties do Inventor. Então, todo esse rastreio de pesquisa, ela pode ser referenciada através de diversas propriedades. E essas propriedades, elas criam um filtro, né? Então, existem 20 peças
que são de um material X, mas dentro dessas 20, 5 foram desenvolvidas pelo usuário tal. Então, eu crio um filtro de pesquisas para que a minha pesquisa fique de um modo muito mais inteligente. De certa forma, a gente tem aqui o controle, gestão da documentação e o uso também, né? As atividades de uso com base na documentação, a gente tem a parte de ganho de desempenho com relação ao usuário. A pesquisa pela informação, ela não é retardada, né? Ela é, sim, ela tem tempo reduzido. O encontro das informações dentro do meu servidor, dentro do meu banco de dados, ela tem muito mais atrativo, muito mais rápido do que se desenvolvida em uma documentação forçada através de Windows Explorer. Então, toda a parte de controle e gestão de banco de dados também referencia as nossas ações e a documentação com base ao rastreio de tudo que é feito, tudo que é produzido dentro desse universo aqui de possibilidades com as nossas aplicações. Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que mais uma vez agradeço todos aqui pela presença no nosso webinar, né? Espero que tenhamos atendido a expectativa de vocês, que vocês possam ter gostado sobre as atividades dos softwares de manufatura da Autodesk para os usuários, para os colaboradores ou já clientes Autodesk, que vocês possam ter visualizado diversas outras possibilidades de abrangência com os softwares na empresa onde vocês atuam. E para quem ainda não é cliente Autodesk, que fez o ingresso no nosso webinar, que vocês também tenham gostado da nossa tecnologia, do nosso desenvolvimento, que a gente possa ter conversas futuras aí para implementações, utilizações futuras dentro da companhia de vocês. Um abraço, agradeço a todos presentes, tá? Fiquem com Deus e até mais.